Olá, para você que está me acompanhando aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo das reflexões astrológicas semanais. Nós vamos falar da semana aí, né, que vai movimentar o ano, né? Última semana, metade, né, uma parte de 2024, metade parte de 2025. Em quantidade, não é uma semana com muito movimento no céu, uma média de 2 aí por dia. Só que vem recheada de acontecimentos importantes, né? Nós vamos ter um ciclo lunar iniciando bem na segunda-feira, uma fase nova. Vênus vai ingressar na exaltação Peixes, mas mantenha atenção à sexta-feira, principalmente se você gosta aí de realizar magias e meditações, porque sexta-feira é um dia bem interessante para os assuntos do plano romântico e também para quem gosta de realizar algumas magias bem específicas para a prosperidade. É um dia com um clima bem interessante aí para a prosperidade também. Me acompanhe aqui. E aproveita aqui também para divulgar para vocês a sessão de membros. Se você gosta de estudar astrologia, aproveita e se inscreva no canal e torne-se membro. Tem 2 níveis, né? Nos 2 níveis eu abordo temas da astrologia tradicional, mais o nível planetas, que é o mais alto, nós temos trabalhos práticos, é sempre leitura de cartas aí com alguns temas específicos, né, para alguns assuntos, tá? Mas se você gosta, aproveita aí, porque é muita informação, gente, tem muitos vídeos, aí muito mais de 60 vídeos na seção estrelas, então você pode percorrer aí todos os vídeos para ir incrementando a sua visão sobre a astrologia aí, né? E se gosta de estudar, então tem cursos lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Ainda temos cupom de desconto, é só você aplicar lá no carrinho de compras para ter desconto e estudar astrologia tradicional. Lá temos muitos cursos, tá? Astrologia natal 1 e 2, horária, mundial, já a primeira parte, astrologia e saúde, astrologia, carreira e vocação, e até a leitura de cartas para os pais, né? Quando é um perfil infantil, né? Uma carta de criança, tá bom? Bom, então vamos lá, não vamos enrolar mais. Nós vamos iniciar a semana aqui no dia 29 de dezembro, domingo, com um aspecto legal. Então, veja aí o que vai acontecer. Nós vamos iniciar aqui, olha, a semana com a Lua em Sagitário, olha só, ela chega ao mesmo grau de Mercúrio. Bom, gente, não é nenhuma coisa boa nem para a Lua nem para Mercúrio, mas é uma configuração do fogo que tende a animar, a criar motivação. E como esses astros são os mais rápidos, né, em termos de velocidade mesmo em acontecimentos cotidianos, é tudo muito rápido. As coisas não se demoram muito, mesmo se elas forem um pouquinho desagradáveis, elas não demoram, elas logo acontecem e se diluem, o que vai deixando o dia com um perfil muito ágil, motivado, uma influência vibrante do fogo com calor. Agora, vocês que acompanham semanalmente aqui as reflexões ou diariamente também, viram que eu falei muito na semana anterior sobre aquele triângulo, né, mutável, que envolveu Mercúrio, Saturno e Júpiter, né? A quadratura, a segunda quadratura entre Júpiter e Saturno, depois que o Saturno voltou ao movimento direto. Gente, essa quadratura, ela continua presente, inclusive nos primeiros meses de 2025, muito presente por sinal, porque aí Júpiter vai voltar ao movimento direto em fevereiro e ele vai voltar aí a uma quadratura com Saturno, então ela vai continuar. Mas esse perfil Mercúrio, Júpiter e Saturno, nesse momento ele volta a ficar presente. Então no sábado a gente viu, né, a Lua ativando bastante disso, a Lua chegou aqui à oposição com Júpiter, depois ela chegou à quadratura com Saturno no sábado, e agora no domingo a conjunção com Mercúrio mantém. Só que aqui a Lua tá no signo do fogo, então ela vai criando rapidez, né, e motivação. No entanto, como a gente vem desse triângulo aqui ainda mutável presente, mantenha atenção se você estiver lidando com atividades de muito aprofundamento, de muitos detalhes, né, atividades analíticas, porque não é muito clima. Eu não recomendo, por exemplo, você lidar com assuntos de concertos ou análises de dados, informações, coisas assim muito complexas, até um contrato, por exemplo, né, de compra e venda, porque pode ser um pouquinho difícil manter a atenção, né, com uma característica do fogo que é muito rápida, ela pode dispersar um pouco aí a concentração, prejudica um pouquinho. Agora, para atividades do dia a dia, né, levando em consideração que é um domingo, a maioria das pessoas não trabalha aos domingos, é final de ano, tem muita gente viajando também. Então, para essas questões de diversão, entretenimento, coisas leves, assim, vai ser bem presente essa influência. E até para assuntos comerciais, né, não é uma influência ruim, não. Vocês vão perceber muita facilidade, só que é tudo
pólvora, né? Fogo de pólvora, assim, né? Vem muito rápido e apaga muito rápido, tá? É bem assim mesmo, né? Fluência mutável bem presente. Depois desse momento, essa conjunção vai ser perfeita bem meia-noite e 1, gente, meia-noite e 1 do domingo, né? Aí a gente vai ter a Lua se aproximando de um aspecto leve com Vênus. Vênus é benéfica, mesmo que ela não esteja super forte em Aquário, a natureza é boa do aspecto. Então a gente vai tendo aí durante todo o domingo um clima amistoso, um clima fácil, tranquilo para levar, né? A gente tem uma característica bem interessante nesse domingo, muito leve também, até para entretenimento, diversão, né? Até em termos de assuntos, notícias, talvez nada muito marcante, né? Se você estiver lidando com atividades de compras, estiver lidando com atividades de entretenimento, vai sentir bastante facilidade. O momento perfeito do ângulo de 60 graus é às 17h03, uma característica bem legal aqui. E depois que a Lua passar por esse sextil com Vênus, ela vai ficar fora de curso. Então, depois das 17h03 no domingo, Lua fora de curso. Para início não é legal, só que o clima não vai ficar ruim, assim, pensando em diálogo, conversa, o clima geral, né? Ele se mantém bem amistoso ainda. Pelo orbe aqui, né, entre Vênus e Lua, a gente tem ainda a presença desse sextil. A Lua ingressa em Capricórnio só na segunda-feira, na madrugada, a 1h37 da madrugada. Muda um pouquinho o clima, porque o Capricórnio não é um signo que tem uma característica de empolgação, por ser um signo da Terra, né, com a qualidade fria e seca, ele vai para um campo de praticidade. Naturalmente não cria um mau humor, porque a Lua está transitando em Capricórnio, mas já não tem uma pegada nem emocional e nem empolgada, ela é mais prática mesmo, né? Nesse pensamento de fervor, ela diminui um pouquinho, mas continua desenrolada, né? Porque a secura da Terra facilita esse tema desenrolado, né? Esse fluir dos assuntos de uma maneira direta. E depois que a Lua ingressar em Capricórnio, ela já vai chegar aqui à fase nova, só que isso vai acontecer ali para o início da noite, às 19h27, no horário de Brasília. Bom, gente, se estivermos dividindo por signos inteiros, aqui as casas, né, a partir dos signos, essa lunação ela ocorre em temas de casa 7, que coloca atenção lá para o ambiente exterior, né? Assuntos que se desenrolam com mais marca nesses próximos 15 dias, até a fase cheia, lá no ambiente internacional, né? Então, o foco fica ali. Só que aí na divisão por quadrantes, nós vamos ter ainda aqui a lunação ocorrendo na casa 6. E a casa 6 é uma casa que envolve toda a parte de infraestrutura, ambiente do emprego, indústria, né, tal. E alguns astrólogos tradicionais, mais antigos, diziam também que exército, né, os serviços de defesa do país também entram aqui. Então, tudo isso acaba ficando presente pelo fato da lunação acontecer na casa 6 e o Saturno, né, regente aqui da lunação, estar aqui na casa 8, né, na divisão a partir dos quadrantes. Por signos inteiros, colocaria todo o tema no ambiente internacional, tanto pela conjunção estar no 7º signo, como regente de Capricórnio, Saturno, por signos entrar aqui na casa 9, então colocaria toda a atenção no ambiente internacional. Mas mesmo a gente vai pegando esses 15 dias já com bastante marca do governo americano, né, mudando, então pode ser mesmo essa dinâmica. De maneira geral, não é uma característica de tensão se a gente olha para signos inteiros, porque a relação da Lua Nova com Saturno é boa, é um ângulo de 60 graus, né? Agora, quando a gente divide por quadrantes, tanto a lunação ocorre na casa 6, o regente na 8, e ainda teríamos Marte aqui na primeira casa, o que não é muito legal. Então, isso pode ainda representar problemas dentro do ambiente nacional, né? Aqui, como uma marca ainda, Marte estando em quadratura com o ponto do meio do céu, sendo uma representação de desgaste para governo, por exemplo, né? Ou muitas vezes tendo que voltar em alguns planos, em algumas decisões. Colocaria também em atenção todos esses temas de casa 6 que eu falei para vocês, toda a parte de infraestrutura, assuntos relacionados ao ambiente de empregos, partidos políticos também, ambiente relacionado ao campo militar, né, exército, né, esse ponto. E assim, principalmente a relação de casa 6 e casa 8 acaba sendo mais crítica, né, porque são as casas de temas mais difíceis, né. Então, a gente pode usar as duas divisões, né? Eu penso em observar esses dois caminhos aí de temas que são possíveis a gente entender ao longo desse período, tá?
Ainda temos, como eu falei para vocês, a presença aqui pelo orbe de Júpiter em quadratura a Saturno. Isso não vai se dissolver, se afasta um pouco, mas depois Júpiter volta ao movimento direto e ele vai voltar aqui a se aproximar e chegar à mesma quadratura perfeita, tá? Então isso ainda vai estar presente aí nessa próxima fase nova, né? Não é uma fase nova muito interessante, né? Bom, gente, e aí o que também a gente pode pensar que quando calculamos por signos inteiros e deslocando então todo Capricórnio como casa 7, né? Saturno estaria na 9, daí Marte deixa a primeira casa e vem para 2, né? E a Lua seria o regente do ascendente na casa 7. Aí vai deslocar mesmo todo o tema para o ambiente internacional. Mas aí nós temos Marte na casa 2, que é um maléfico. Então, para assuntos ligados ao plano de economia, Marte no signo bem forte, Leão, no movimento retrógrado, pode também indicar esses movimentos do ajuste com alguns assuntos do tema econômico, né? Coisas que já são decididas e que se volta atrás para poder corrigir, melhorar, né? O movimento retrógrado é sempre uma indicação dessas questões que voltam a acontecer de alguma maneira, né? E como a gente pega Marte na quadratura com o meio do céu, muito provável que dentro do plano de economia e os índices, indicadores e decisões de governo que passam por esse plano de ajustes, né, de medidas que corrigem algumas decisões, se volta atrás para corrigir algumas coisas e tal. É isso que temos, gente, é uma alunação que eu não vejo como muito interessante para nós aqui, principalmente na divisão por quadrantes. Para nós no Brasil, ela acabaria pegando pontos críticos, né? Quando calcula por signos inteiros, se desloca a atenção para o ambiente internacional, mas não teria muita atenção, tá? Depois da fase nova, na segunda, a gente não tem nada. E aí, a Lua vai gradualmente se aproximando de um aspecto com Saturno, esse que já apareceu, né? Inclusive ali na fase nova. Bom, agora, nessa semana, nós vamos ter tanto a Lua aqui, né, melhorando a condição para Saturno, como depois vamos ter o Sol também com esse mesmo aspecto, né? Aqui a gente já vê pelo orbe do Sol ele aparecendo. Esse aspecto de sextil é leve e tem uma recepção para Saturno bem forte, né? Aqui no domicílio dele. Então, vai criando um campo muito sustentado, bastante equilibrado e muito sólido. Um dos pontos da fase nova que acaba não sendo exatamente desastroso é exatamente o fato do momento da fase nova, a gente ter o Sol e a Lua pelo orbe deles, né? Chegando a um sextil com Saturno, que é o regente de Capricórnio, né? Porque se não fosse isso, aquela configuração entre casa 6 e casa 8 com Marte na 1, né, na divisão por quadrantes, poderia ser realmente bastante tensa. O que a gente tem no sentido eletivo nesse momento, no dia 31, na terça-feira, né, às 4 horas e 2 minutos, que é o momento perfeito desse sextil. Bom, principalmente para as atividades práticas, né, planejamentos, que é bem interessante, né? Se você estiver fazendo um planejamento anual, aí pode ser bem legal. A gente já vai sentir essa influência desde do momento que a Lua passa pelo Sol, ali pela conjunção na fase nova. Em seguida, ela já começa a se aproximar desse sextil com Saturno, então toda a noite da segunda-feira vem com essa influência interessante para planejamento. Atividades técnicas, atividades bem práticas, organizacionais, né? Coisas do final do ano mesmo, nessa temática da reorganização, fica muito interessante. Não é uma característica de empolgação, nem de ânimo, nem de festa, não é, ela é bem prática mesmo. Então, para planejamento é muito legal. Se você faz planejamento anual aqui no dia 31, na terça-feira, do dia 30, né, para o dia 31, você pode ter essa facilidade, tá? Agora, gente, depois que a Lua passar pelo sextil com Saturno, ela vai ficar fora de curso. Então, basicamente, a terça inteira, né? Esse momento do sextil é 4 horas e 2 minutos na madrugada. Daí, gente, a Lua só vai ingressar em Aquário na quarta-feira, dia 1º, 7h49, que foi o que eu falei para vocês ali no começo. A gente vai virar o ano com a Lua fora de curso, né? E enquanto a Lua transita por Capricórnio, ela só tem esses 2 momentos de aspecto, né? A conjunção com o Sol, marcando a fase nova, e depois o sextil com Saturno. Depois, mais nada, gente, tá? E aí a Lua ingressa em Aquário no dia seguinte, tá? Então, ela vai ficar fora de curso mais de 24 horas. Não é um momento para grandes ousadias, mas dá uma parada mesmo no mundo, né? Como os bancos não abrem, né? No dia 31,
Então, muito movimento também de negócios acaba sendo fechado, né? Se a gente não tem movimento nesse sentido. E é isso mesmo, tá? A virada do dia 30 para o 31 ainda se aproveita, mas depois já fica fora de curso mesmo. Eu diria, é só rotina mesmo, tá, gente? Procurem não ousar muito. A gente vira o ano com a tônica fora de curso. No dia 1, 7h49, a Lua ingressa em Aquário. Ingressa em Aquário peregrina, ela não tem nenhum poder aqui no início de Aquário. Mas o Aquário é um signo do ar e tem calor, então vai melhorando um pouco o clima, vai animando, criando mais vigor, né? Você vai percebendo aí mais energia. Mas olha, né? De 7 em 7 dias, a Lua chega a estreitar todos os aspectos desafiadores com os planetas. Então, aqui que ela ingressa em Aquário, ela vai começar a se aproximar já da oposição com Marte. Essa oposição, ela vai ser perfeita às 10h53 na quarta-feira. A gente teve a quadratura bem no dia 25 no Natal, bem no meio do dia lá, né? Agora aqui na quarta-feira, dia 1º, 10h53, ela é um pouco rígida mesmo, né? Quadratura, oposição de signos fixos, com Marte bem vigoroso, então evitem aí conflitos. A gente tem uma tendência dura no mundo de uma maneira geral, porque, gente, todas as posições por signo, elas são iguais em qualquer parte do globo. A única coisa que muda é a configuração das casas, né? Os aspectos entre os planetas e tal, é sempre o mesmo. E, gente, é uma configuração de violência, né? Ela é uma configuração rígida, né? Problemática. Se não estranho se tiver notícias aí de alguns acontecimentos mais duros aí pelo mundo, combates, né, essas marcas de conflitos bem evidentes, às vezes alguma incursão mais séria dentro desses conflitos que já existem. E no dia a dia é você evitar esse clima de tensão, porque o Marte em Leão ele já tem uma tendência nervosa, né, pelo excesso de calor e excesso de secura. Mantenha a atenção, não se deixe levar por provocações e não inicie nada nesse momento aqui que não é muito legal. Depois das 10h53 da manhã do dia 31, gente, só na quinta vamos ter aspecto. Gradualmente a Lua vai se aproximar de um aspecto bom, esse aspecto bom com Júpiter. Júpiter grande, benéfico, não está muito forte, mas é um aspecto bom, tem calor em Aquário, tem calor em Gêmeos e vai criando bastante facilidade assim para você levar o dia, né? Ele tem um fator de otimismo, de confiança, tem uma tendência muito boa, amistosa, pacífica também e descontraída, né? Eu até penso que mais do que clima pacífico, né, esperançoso, é mais a descontração mesmo, porque tem bastante calor presente aqui nessas configurações e isso vai deixando o clima bem descontraído, né, mais leve de maneira geral. Quando a Lua passar por esse aspecto, que vai ser, gente, bem no comecinho da manhã, às 6h51, ela vai começando a se aproximar de um aspecto leve também, só que agora é um aspecto com Mercúrio. Mas vai manter um clima favorável. Mercúrio já não é um grande benéfico, ele é bem neutro, mas não prejudica nem um pouquinho, a natureza do aspecto também é boa e a gente vai ter aqui, então, dia 2 de quinta-feira, com um perfil leve, bastante leve, bem descontraído, fácil de levar, as coisas se desenrolam sem muito empecilho, é tudo bem tranquilo mesmo, né? Para qualquer assunto que você estiver lidando, tá? Uma tendência boa. Agora, sexta-feira é o dia, né? Sexta-feira é o dia, gente. Nós vamos ter à 00h24, Vênus ingressando no signo de Peixes, né? Esse ponto de Peixes é a exaltação de Vênus, então ela tá saindo de uma configuração peregrina bem desajustada, casa de Saturno, para Peixes, que é a sua exaltação. Quando Vênus ingressa em Peixes, ela tem mais poder, então isso vai fazendo com que os temas de Vênus fiquem mais presentes e exacerbados. As artes, né? O mundo artístico de maneira geral, o mundo do entretenimento de uma forma geral, não só artes, todo tipo de entretenimento, né? A questão romântica também, né, com Vênus, é lógico que assim, gente, cada um de nós tem uma carta individual no plano natal da astrologia, está vivendo um momento, e não é o fato de Vênus ingressar em Peixes que todo mundo vai viver romance, tá? Não é isso não. Mas a característica de Vênus em Peixes para início de atividades de Vênus é legal, né? Então, do plano artístico para o plano criativo também é legal, para cuidado estético com as coisas que você tiver que fazer, qualquer coisa, tá?
para os assuntos do amor, também é muito legal, para o cuidado com os filhos, para essa temática toda do processo criativo, da abstração, da divagação mais abstrata, super legal. Então é um momento em que a criatividade tende a ficar um pouquinho mais exacerbada no plano global, né? Momento muito legal aqui de Vênus, né? É um perfil também bastante amoroso, muito dedicado e muito entregue também, né? E aí, logo que Vênus ingressa em Peixes, a Lua também ingressa aqui no signo de Peixes, né? E aí, então, a gente vai ter uma sexta-feira com um perfil afetivo muito elevado, bem sentimental, bastante entregue, muito sensível, tem uma pegada bem emocional no clima, né? Ela sensibiliza de uma forma geral. Agora, Vênus e Lua, né? Os dois juntinhos aqui no signo de Peixes, criam um campo bastante fácil para os assuntos de temas românticos, os temas ligados à criatividade e do tema de prosperidade, que é um tema de Vênus. E o momento perfeito da conjunção é exatamente às 13 horas e 20 minutos. Bom, aí que eu falei para vocês que sexta-feira é o dia. Por quê? Sexta-feira já é um dia dedicado a Vênus, né? Esse momento, às 13 horas e 20 minutos, ele é um momento, é uma hora, né? Dedicada aqui para nós, né? A partir do nascimento do Sol, ao Sol, é uma hora do Sol. Então, nós estamos no dia de Vênus, numa hora do Sol, com Vênus exaltada, conjunção com a Lua também tem uma participação na triplicidade da água, e o clima fica muito favorável para as atividades, todos os temas criativos, artísticos, né, de cuidado e atenção com o plano sentimental. E se você pratica, segue alguma linha de magia também para todos esses assuntos. Como Vênus é um pequeno benéfico e tem uma relação direta com os assuntos de prosperidade também, para magias e questões ligadas ao plano da prosperidade também é legal. Por isso que sexta-feira acaba sendo um dia bastante auspicioso. Pode ser inclusive um dia que tem uma representação mais de sorte, né? Essas questões. Se você segue alguma linha mais espiritualista, religiosa, que tem essa prática mágica e estiver buscando um momento ideal para realizar alguma atividade, a sexta-feira fica bem legal, né? Aí depois desse momento que a Lua passa pela conjunção com Vênus, ela vai se aproximar de uma quadratura com Júpiter, mas ela vai ser perfeita essa quadratura no sábado às 10 horas e 33 minutos da manhã, né? E daí a gente tem esse momento que não chega a ser mal-humorado, mas ele é um pouquinho mais descontrolado, ele é um pouco mais perdido. Para as atividades que precisam de muito direcionamento, cumprir processos que sejam muito literais, né? Já é um pouquinho difícil, porque as coisas ficam um pouquinho mais tumultuadas, assim, né? Sem direção. Pode ser uma representação de alguma empolgação ali temporária, né? Com alguma coisa, mas fica com um perfil um pouquinho bagunçado, tá? Agora, não é um perfil de pessimismo, porque não é um tema de Júpiter. Alguma empolgação ou essa coisa mais desordenada pode ser em função, inclusive, de surpresas, né? De coisas que fogem ao plano, mas não necessariamente uma grande tensão. Depois desse momento, às 13 horas e 31, a Lua vai chegar a um aspecto legal com o Sol, e esse aspecto ele vai criando um campo mais prático, né, para a realização. Capricórnio está presente aqui onde o Sol está, a Lua está já pertinho aqui de Saturno, então quase que simultaneamente há essa configuração. Muda um pouco, então a partir do momento que a Lua passa pela quadratura com Júpiter, que é meio desordenada, logo em seguida ela vai encaixando no trilho, assim, vai encontrando bem mais facilidade, né, para realizar as atividades práticas ou qualquer outra, os planejamentos, os concertos, reparos, atividades técnicas, já fica bem legal. Quando a Lua passa por esse sextil com o Sol, que é às 13h31, alguns minutinhos depois, às 13h56, ela chega à conjunção com Saturno. Então, vai mantendo isso, né? Bem forte, essa tendência prática, realizadora. Só que não tem muita velocidade, porque a conjunção de Lua com Saturno ocorre em Peixes, né? Então, não é muito ágil. Mas pelos orbes, né, dos aspectos envolvidos, o Saturno está enxergando o domicílio dele, então não tende a ser uma característica extremamente lenta, parada, assim, travada, né? Mas ela também não é tão empolgada. Desse momento da conjunção entre Lua e Saturno, aí a gente tem esse momento perfeito aqui do sextil entre o Sol e Saturno. E daí, novamente, o Saturno fica bem forte agora pelo ângulo exato, enxergando aqui o domicílio dele. E isso vai mantendo esse perfil mais prático para o sábado.
Olha, não é exatamente uma característica de empolgação. Se você estiver programando assim alguma atividade mais de entretenimento, não que ela vai tirar o ânimo da sua atividade, mas ela vai cumprir do jeito que é esperado, né? A secura presente aqui do Capricórnio, né, e ajudando a Saturno a enxergar o seu domicílio aqui, vai deixando as coisas bem lineares, né, bem comuns, fáceis de levar. Então eu não acredito em nenhum grande prejuízo para alguma atividade mais empolgada ou mais animada. Esse vai ser o último aspecto dessa semana aqui, tá? Então, vocês viram que interessante que essa semana de transição de ano, né? Porque tem uma fase nova ainda em 2024, aí depois, quando vira para 2025, a gente tem já o ingresso de Vênus em Peixes, Lua conjunção com Vênus, marcando a sexta-feira aí como um momento bem interessante. Então, a gente tem clima para tudo, né, nesse momento. Se você é de planejamento do ano, pega esse perfil da noite do dia 30 para o 31 para fazer seu planejamento. Se você é da magia, do campo místico, pega a sexta-feira ali, em torno ali do meio-dia e pouquinho até as 13h20, porque vai estar bem legal aí com essa característica de Vênus muito presente, aí criando facilidade e sorte aí para as coisas que você iniciar, tá? Se você é de manter aí o passo, planejar ainda, vai aproveitando aí o sábado, né? Porque a Lua em Peixes vai ter esse clima aí, né? Pelo orbe, vai ativando aí os aspectos e Saturno vai enxergando seu domicílio, né? O que vai ajudar um pouco, não vai ser um clima mal-humorado, tá bom? Bom, gente, então é isso. Me acompanha aqui, já vou postar aqui nesses próximos dias as nossas reflexões para 2025. É um ano aí meio complicado aí, né? Mas tem saídas, tá? Então, me acompanhem aí que eu vou postar para vocês. Quero deixar aqui um muito obrigada a você que me acompanhou durante todo esse ano, para vocês que têm me seguido nas outras redes também, têm se tornado membro aqui do canal. Um feliz ano novo, aproveitem, programem bem o ano de vocês e aproveitem essas influências para terem bons resultados, tá bom? Então, muito obrigada e um feliz ano novo aí para você, então, até mais.